Oi, minha gente. E aí, como que vocês estão? Hoje a gente vem aqui para dar seguimento nos nossos estudos de comunicação telepática, a nossa aula 3. E eu uni os dois temas, a rede conectiva universal aos órgãos sutis, porque eles estão interconectados, né? Eles estão ligados, eles conversam para a expressão da nossa consciência, seja neste universo, neste planeta, nesta dimensão. Então eu preferi unir esses dois tópicos, ao invés de trazer eles separadamente, individualmente. Porque assim a gente consegue criar alguns paralelos, conversar um pouquinho mais e unir esses dois conhecimentos para nos auxiliar a compreender todo esse movimento de condução da informação desde a nossa consciência enquanto centelha divina aos campos de energia que nos constitui, que ancoram a nossa consciência para que a gente possa expressar a nossa centelha, expressar, né, todas as atividades da nossa consciência, para que assim a gente possa aprimorá-la. Então eu trouxe tudo junto aqui, esses dois temas para a gente conversar hoje, e eu trouxe aqui, né, rede conectiva universal. O que é essa rede conectiva universal? Né? Aí eu trouxe aqui uma engrenagem do nosso cérebro, que representa ali, né, o formato do nosso cérebro, com engrenagens. Quando existe um ponto da engrenagem que está falho, a nossa engrenagem ela não vai fluir naturalmente, né? Ela não vai conseguir se expressar de fato. E eu não trouxe aqui o cérebro físico por acaso, mas eu quis trazer a engrenagem do cérebro físico, porque é o nosso cérebro físico o grande transdutor, né? Aquele que traduz toda a informação para que a gente possa expressar essa informação aqui na terceira dimensão, aqui na fisicalidade. Então, quando essa engrenagem é compreendida, reconhecida, seja através de estudos aprofundados, desde neurociência, por exemplo, até o nosso autoconhecimento, que tem tudo a ver com neurociência, né? Quando a gente se autoconhece, a gente vai expressando de forma ainda mais natural tudo aquilo que somos, e quem é responsável por trazer essa informação aqui para a Terra, para a matéria, para a terceira dimensão, é o nosso cérebro físico, o nosso encéfalo. E para mim, quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente autoconhece as funcionalidades das nossas células, sejam estas células do nosso cérebro enquanto neurônio, ou as células que fazem a proteção neural ali, as células da glia, desde células intestinais, células dos nossos músculos, né, de toda a nossa constituição, até as funções de neurotransmissão, de neuroinformação da neurociência, né? Que a neurociência ela traz essas informações para a gente, né? Tem todo esse embasamento científico já que vem se alicerçando há muito tempo e que agora também expande para a neuroespiritualidade, por exemplo. Então, quanto mais a gente se autoconhece em todos esses níveis, mais a gente vai conseguir deixar com que essa nossa engrenagem flua de forma autêntica, para que a gente traga a nossa autenticidade aqui, para que a gente possa compartilhar tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem em nós para com o outro, né? Assim como tu compartilha aqui comigo a tua expressão, eu compartilho a minha contigo, e aquelas engrenagens ali que ainda estão meio bãs, a gente vai ajustando junto e vai conseguindo assim se expressar de uma forma mais ampliada e acessando ainda mais profundamente outras engrenagens que nos constituem. Aí eu trouxe aqui uma pessoinha, né? Uma silhueta ali de alguém que está com muitos pontos, e isso me remeteu muito a uma parte do nosso campo
mais energético mesmo, como representação, por exemplo, dos nossos chakras terciários, que compõem aqui toda a nossa pele, nosso maior tecido, né, o nosso maior órgão. Então, trouxe ele aqui também porque quando a nossa engrenagem encefálica cerebral, ela está atuante, firme, né, consistente, coerente, constante na questão do autoconhecimento, os nossos chakras terciários, eles também estarão, porque é toda uma rede conectada. Então, é tudo produto de uma única fonte, e nesse caso a nossa própria consciência aqui a se expressar. Também trouxe aqui uma imagem de uma mulher ali que está com o seu sistema ativado, né, o sistema físico, e essa engrenagem também é muito importante. Porém, nós não somos só essa engrenagem física, na verdade, a gente está com esta engrenagem física como um empréstimo da Terra mesmo, para que a gente possa se expressar como célula viva, sim, da Terra hoje, somos humanos, mas estamos aqui nos expressando apenas para que a gente possa ampliar ainda mais a nossa engrenagem consciencial. Então eu trago essa outra imagem aqui a um nível mais energético, mais ampliado. E assim a gente já vai adentrando no que é a nossa rede conectiva universal, né? É uma rede onde todos nós estamos constantemente conduzindo informação ou induzindo informação, a depender do nível de consciência que aquela consciência ali está expressando, né? Tem a capacidade de expressar naquele momento. Mas todos nós temos essa rede que nos envolve, e essa rede que nos envolve está intrínseca a uma outra rede, que está intrínseca a uma outra e uma outra. E a gente vai conversando sobre isso ao longo de todo esse estudo aqui de hoje. Aí eu trago aqui também, né, imagens ali de estudos cerebrais mesmo. Talvez essas pessoas estejam ali observando as ondas cerebrais daquele irmão que está sentado naquela cadeira. E eu trago a nível de conhecimento mesmo, porque hoje a ciência, ela já reconhece as nossas ondas, né? A neurociência vem com todo esse amparo, eu diria, né? Não vou nem dizer aporte tecnológico, eu vou dizer amparo, para amparar mesmo o que somos, com ciência, né? A ciência, ela está na nossa consciência e por isso ela se expressa na matéria. E aos poucos a gente vai trazendo de volta, né, essa conexão tão profunda da ciência e do espírito, que nada mais é do que a consciência. Aí aqui uma imagenzinha, né? Outra imagem para representar que nós somos também ondas. A gente não é só esse campo de energia mais material. Porém, é uma onda mais, que a gente pode trazer assim, uma onda mais atrasada, no sentido de um decaimento maior foi feito para que essa onda desacelerasse, então a gente ficasse mais denso, né? Porém, também tem ondas, também tem elétrons o tempo todo se movimentando ao redor do nosso campo. Alguns já observam isso, outros ainda estão desenvolvendo, mas a verdade, a grande verdade é que essa matéria é uma grande condutora de energia. Então, rede conectiva universal, órgãos sutis e a comunicação telepática. Qual a relação? Esse é o tema do nosso estudo aqui, dentro desse estudo de comunicação telepática, desse curso, enfim. Eu não gosto muito de colocar curso ou aula, gosto mais de trazer como um estudo mesmo, né? Estamos estudando o tempo inteiro, ou deveríamos pelo menos, para que ampliemos a nossa consciência. Então eu gosto de trazer assim como um estudo. Dentro desse estudo de hoje, que está aqui nos possibilitando conhecer mais eticamente o que é telepatia,
a gente vai ver tudo isso aqui. Então a gente começa assim: rede conectiva universal. Aí eu trago aqui um parágrafo. A rede conectiva universal é constituída por múltiplas estruturas de energia. Estas estruturas energéticas que ancoram, que sintonizam nossas consciências, são produtos de uma engrenagem maior. Esta engrenagem maior cria fractais conscienciais para que a interação destes fractais expandam a consciência deste universo. Então eu trago assim como uma rede conectiva que é constituída por múltiplas estruturas de energia, porque é uma rede que se forma a partir da fonte criadora. Eu reconheço Deus como uma grande fonte que cria tudo nesses universos. Mas tu pode reconhecer como Deus, né? Como o próprio universo, enfim, da tua maneira. Eu trago a fonte criadora porque é como eu reconheço esse grande criador, essa grande criadora. E desde lá, então, vai se formando redes de comunicação para que as nossas consciências, que são gestadas, criadas, que são filamentos de energia dessa fonte, possam se expressar. Então, ela cria essa grande teia para que a energia ela possa ser conduzida de um ponto ao outro, seja esse ponto próximo ou esse ponto muito distante. E a gente vai conversando sobre isso. Até trouxe aqui, nessa próxima imagem, a teia de uma aranha, né? Porque olha a perfeição disso, né? Se não é a própria fonte criadora ali se manifestando através dessa grande irmã que criou essa teia aí. Então, a rede conectiva universal. Novamente, os campos energéticos criados para acolher os filamentos conscienciais destes fractais da fonte criadora criam uma rede conectiva. Esta rede conectiva emite e recebe informações do passado, do presente e do futuro contidos neste universo. Cria-se um grande banco de dados universal, o qual todos possuem acesso. Aí agora eu já estou falando mais do nosso universo, né? Não estou falando dos demais universos que a fonte criadora criou para que a gente consiga ter algo mais palpável, eu diria, e conseguir compreender de fato essa comunicação. Passado e presente e futuro, eles interagem o tempo todo, num tempo integral, a gente pode colocar assim, né? Num movimento integral, fica melhor, tira o tempo, né? A gente aqui na Terra tem esse tempo pré-estabelecido, porque a gente precisa aprender algumas coisas enquanto consciências encarnadas em um plano tridimensional. Porém, ultrapassando, né, rompendo estas barreiras aqui e chegando no tempo e espaço, que é a quarta dimensão, a gente já transcende essa matéria, então transcende essas questões de tempo e já reconhece que tudo acontece o tempo todo, tudo está interagindo o tempo todo, passado, presente e futuro. E isso ocorre por conta dessa grande rede de conexão universal que está o tempo todo circulando as energias, transmitindo e recebendo informações de tempos distintos. E o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro vai ser muito determinado pelo nosso ponto de vista, o ponto de vista de onde aquela consciência está. Então, é basicamente assim que funciona essa rede conectiva, né? Ela está criada para que toda a informação possa ser transmitida, para que assim todos possamos estar conectados, porque nós não somos nada sozinhos nesse universo, né? Não somos nada nem ninguém. Ninguém faz nada sozinho. A gente começa olhando isso pela própria perspectiva terrícola, né? Ninguém é nada sozinho. Quem dirá dentro desse grande universo? Então,
Se não houvesse essa rede de conexão, não haveria evolução, porque não haveria a transferência de dados, o compartilhamento de dados, que permite com que a minha informação chegue até ti, a tua informação chegue até mim, e a nossa informação chegue até a outra pessoa, e assim para uma grande rede, e dessa grande rede para uma rede maior ainda, que a gente não tem dimensão aqui, por estarmos ainda tão limitados a esta matéria mais densa, né? A essa matéria mais desacelerada. Porém, é assim que funciona. Esta rede conectiva é a rede de comunicação universal. Nós, filamentos conscienciais, fractais da fonte criadora, de Deus, criamos esta rede a partir das interações dos nossos corpos e campos, juntamente com os corpos e campos dos planetas e das estrelas. Então, a nossa informação aqui tão pequenina interage com um aglomerado estelar, e a informação desse aglomerado estelar interage com a nossa consciência aqui na matéria por conta dessa rede de conexão. Agora, a partir de agora, na verdade, isso amplia mais ainda. Essa capacidade dessa percepção nos amplia esse sentir mesmo, né? Primeiro a gente sente e aí a gente ensina que o nosso cérebro ele pode compreender toda essa informação que está sentindo. É um aprendizado constante entre coração e cérebro, né? Entre coração e consciência, entre coração e mente, enfim. Porém, esse é o momento da gente parar tudo que a gente está fazendo, muitas vezes parar de olhar tanto para a mecânica terrícola, para poder olhar, ampliar a nossa visão de que a mecânica terrícola ela existe porque ela está inserida em uma mecânica universal, né? A física quântica ou a mecânica quântica, enfim, ela já abre a nossa consciência, né? Ela já expande o nosso olhar para esse ponto, falando ali de um grande tunelamento, né? Energias que interagem através desse tunelamento quântico, dessa sobreposição de ondas, dessa ressonância. Então, isso tudo é rede conectiva universal. E a mecânica quântica é aquela mecânica ou aquela ciência que já está muito por dentro do que existe no nosso universo. É claro que existem algumas resistências que com o tempo terrícola, que agora já está mais acelerado, a gente está transcendendo mais essa questão de mente, né? Transcende a matéria, a gente consegue, aos poucos, reconhecer que toda essa mecânica quântica, na verdade, ela é a mecânica do universo. E isso já vem assim como uma forma também de explanar ainda mais essa rede conectiva. Então, essa rede conectiva não se limita apenas a este universo. Ela se derrama para demais universos. Porém, primeiro precisamos compreender os nossos corpos e campos, para que então, quando obtivermos energia o suficiente, possamos reconhecer as interações entre universos. Primeiramente, é necessário conhecer a interação entre os nossos corpos sutis, compreendendo os nossos órgãos sutis. Somente assim seremos capazes de uma conversação telepática ampliada e pautada na ética, na moral e no respeito por toda a informação universal. E aí a gente adentra os nossos órgãos sutis, porque os nossos órgãos sutis, eles têm total relação com a qualidade da nossa comunicação telepática. A gente vai conversar aqui, enquanto o estudo rola, a respeito disso, mas conforme estiverem a saúde dos meus órgãos sutis, que nesse caso eu trago como órgão sutil aquilo que nós conhecemos como chakras, como rodas da vida, conforme estiver
a vitalidade, a qualidade energética será o nível de comunicação telepática. Se dará a partir, né, a comunicação se dará, a qualidade da energia se dará a partir do nível de energia que eu estiver emanando. Então, se eu estou com os meus órgãos sutis bem, com saúde, com vitalidade, estou buscando trabalhar as memórias que estão plasmadas neles, de modo a elevar a minha consciência através do autoconhecimento, mais límpida poderá ser a minha comunicação, o meu recebimento e a minha emanação de conversação telepática, bem como se manifestará comunicações com consciências que estão em busca do mesmo movimento de transcendência, por exemplo, que eu. Agora, se a saúde dos meus chakras já estão mais debilitadas, dos meus órgãos sutis, isso me colocará em conversações de mesmo nível energético. E é por isso que eu trago aqui que quanto mais nós nos autoconhecermos, nos autotrabalharmos, né, ampliarmos a nossa consciência através de um autoestudo, de um autorreconhecimento, a gente conseguirá ter um discernimento maior daquela condução de informação que a gente está interagindo telepaticamente, tá? Porque se a gente está com a saúde dos nossos órgãos sutis muito debilitadas, né, adoentadas, tão adoentadas que adoece o corpo físico, a gente precisa olhar para isso, porque a interação que a gente vai ter, a gente vai falar de interação aqui de campos, não será tão benéfica à nossa consciência, ou pode não ser tão benéfica. A gente pode até estar sendo induzido e não sabe. E eu vou trazer exemplos aqui para que vocês compreendam o que eu estou falando e para que vocês também possam levar isso adiante para dentro de vocês mesmos. Essa responsabilidade que a gente precisa ter com a nossa saúde integral. E aí eu trago assim: os órgãos sutis são todos os filamentos de energia que compõem as esferas circulares que sustentam os nossos campos energéticos, bem como ancoram os campos emocionais, mentais e espirituais ao corpo material. São os nossos centros de forças elétricos e magnéticos, os quais possibilitam a circulação do nosso escudo eletromagnético. Os órgãos sutis são as rodas de energia que reconhecemos no Oriente e no Ocidente como chakras. Os órgãos sutis são tanto os chakras primários como os chakras secundários e terciários. E a gente falou disso quando a gente estava falando aqui no início do estudo de engrenagem, né? Então aqui, quando a gente sai da fonte criadora como uma centelha, não tem forma, né? A gente é ali pura luz. Porém, a gente está neutro e a gente precisa fazer alguns aprendizados. E para isso, a gente é magnetizado ou manifestado ou conduzido, trazido, orientado, enfim, levado até uma determinada estrela ou determinado orbe, por exemplo, aonde a gente vai ali criar os nossos primeiros corpos e campos. Por quê? Porque a nossa consciência, para que ela possa se expressar e fazer determinados aprendizados, para que ela possa expandir e então expandir a fonte criadora, porque nós somos um mesmo ser manifestados de formas distintas, a gente precisa de campos de energia que sustentem a nossa consciência. E muitas vezes a gente precisa de corpos físicos, como esse que nós temos aqui na Terra, para que a gente possa expressar a nossa consciência e para que a nossa consciência, então, possa trabalhar determinados pacotes de energia que estão contidos nela, né? Basicamente é isso. Por isso que eu trago aqui que
Os nossos órgãos sutis, eles vão se manifestar, então, a partir desse movimento de criação de campo, de criação de corpo físico. Por quê? Porque o meu corpo físico precisa receber a informação da minha consciência. E para receber a informação da minha consciência, que é puramente energia, uma energia que a gente aqui hoje, estando na Terra, nem consegue dimensionar, ela precisa de condutores de energia, né? Então, cria-se esses campos sutis com matérias e materiais especializados, que a gente vem reconhecendo e estudando diariamente dentro da física quântica, por exemplo, né? Vai reconhecendo outras estruturas, sai só da estrutura elétron, né? Próton, nêutron, átomo, né? Já adentra o átomo, já vê o que tem dentro lá, quark, subquark, aí já vai para leptons, enfim, não é uma aula, não é um estudo de mecânica quântica, porém, esses materiais mais sutis, ou não tão sutis como é o nosso, eles têm as suas representações muito elevadas, né? São muito translúcidos. E desde lá, desde aqui da nossa consciência, ou aqui, enfim, esses materiais vão formando campos, tunelamentos de energia para que a nossa consciência, então, possa se manifestar. E os órgãos sutis, eles estão ali desde, né, da nossa consciência, sim. Então, estou falando só de órgão sutil, só de chakra, que corresponde à fisicalidade, que corresponde ao duplo etéreo, que cola os nossos campos mais sutis ao nosso corpo físico. Eu estou falando dos órgãos sutis conscienciais, porque sem eles a nossa consciência aqui não se expressa. Conforme a gente vai trabalhando os chakras mais densos, a gente vai acessando esses chakras mais sutis. E nós somos formados por estes chakras. Nós somos formados por esta rede. É através destas grandes rodas de energia que a nossa vida pode se manifestar. Nossa vida consciencial, a nossa vida enquanto consciência. Seja na fisicalidade, seja nos planos sutis da existência. São fontes alimentadoras do espírito, da consciência. Então, a gente alimenta a nossa consciência daqui para lá, porém, é a nossa consciência ancorada a esse corpo que de fato está alimentando esse corpo, né? Porque se a gente negligencia a saúde dos nossos órgãos sutis, dos nossos campos sutis também, a gente vai adoecendo, as nossas células vão oxidando, e a informação que é conduzida de campos, de microtúbulos para dentro das nossas células físicas, vão chegando de forma muito falha e vão transformando aquela estrutura, que deveria ser uma estrutura hexagonal, em uma estrutura muito debilitada, uma estrutura que perde muitas vezes sua forma e cria as doenças. Não é assim? Então, é importante a gente reconhecer isso, é importante a gente saber que mais do que uma conversação telepática, para que uma conversação telepática se estabeleça a partir dessa rede conectiva, a gente precisa cuidar dessa nossa saúde, porque assim a gente vai estar cuidando do tipo de comunicação que a gente vai estar expressando aqui. Aí eu trago os guardadores de memória. Por que eu trouxe isso, né? Porque os nossos órgãos sutis, eles guardam as nossas memórias, eles guardam ali todos os pacotes de informação que a gente cria, que a gente vivencia desde que sai da fonte criadora. Estes órgãos sutis, antes de ler isso aqui, não sei se eu coloquei isso nos slides, mas está me vindo agora, eu vou falar para não passar e não perder. Porque assim, por que é importante a gente saber que os nossos órgãos sutis, eles guardam memórias? Porque pode ser que eu vá interagir contigo e tu vai receber um campo de memória. Tá? A gente está aqui conversando, daqui a pouco tu está fazendo toda uma leitura do meu campo.
tá acessando memórias minhas de muito tempo. E aí, eu tô acessando as tuas memórias, enfim, tô acessando as tuas memórias aqui, tô vendo. E às vezes, se a gente não sabe disso, se a gente não tem a ética que a gente conversou no estudo passado, na aula 2, se a gente não está bem desenvolvido dentro dessa moral, se a gente não tem a compreensão do livre-arbítrio, pode ser que eu vá receber as tuas memórias e eu vá ficar confusa com aquilo ali, eu vá falar para alguém, por exemplo, daquela memória que eu vi. Então eu quis trazer também esse guardador de memória, porque se tu está compartilhando o teu campo com o meu, e tu é uma guardadora de memória e eu também sou uma guardadora de memória, eu vou guardar a tua informação comigo. Eu não vou sair falando para os outros. Não é? A comunicação telepática ela é muito mais ampla do que eu só te transmitir uma informação e tu só transmitir uma informação para mim. O que eu aprendo aqui com os orientadores, com os mentores, é que a comunicação telepática é muito ampla. E é esse compartilhar de dados profundos. E isso, conforme a gente vai ampliando a nossa consciência, isso vai crescendo, isso vai ampliando. E quando a gente vai conversar com alguém, a gente não vai estar só conversando com aquele corpo físico com o aparelho fonador. A gente vai estar recebendo, através dos condutores de energia, dessa rede conectiva, dos órgãos sutis que se conectam, toda a informação daquele alguém. E a gente tem que ter ética, a gente tem que ter moral, a gente tem que ter respeito para guardar aquela informação. Guardo aquela informação no meu coração. Né? E assim tem que ser. Não importa quem o outro foi, quem o outro é, o que o outro fez. Importa para ele, importa para mim, importa para ti. O que tu foi, o que eu fui, né? Porém, quando a gente interage, cria esse campo, né? Cria essa intimidade conectiva, isso começa a acontecer. A gente vai falar disso, dessa intimidade energética, ao longo de todo esse estudo aqui de telepatia, durante esses meses todos que a gente vai ficar aqui conversando. Porém, é importante a gente já ter esse conhecimento, porque daqui a pouco tu vai desenvolver o teu campo telepaticamente, né? Tu tá ampliando os teus pontos de convergência, de comunicação, e essa informação chega. E é bom saber que se essa informação chega, ela chega para que tu guarde, né? Para que eu guarde. Eu falo isso porque eu comecei a fazer leitura de campo faz muito tempo, tá? Eu acho que ali foi, com meus 16 anos eu tive um dos, porque são muitos, despertar espiritual, que me levou a precisar me reconhecer mesmo enquanto consciência, enquanto espírito, me aprofundar em mim, para eu conseguir me firmar, criar minhas raízes bem fortes, para que eu não voasse por aí, porque eu comecei a receber esses pacotes de informação quando eu conversava com qualquer pessoa, independente se ela era da minha família e tinha intimidade ou se eu nunca tivesse visto aquela pessoa na minha vida. E aí, isso, se não está bem compreendido e firmado, traz uma confusão para a mente muitas vezes, porque o mental, ele ainda está sendo desenvolvido, está sendo aprimorado, integrado ao campo das emoções, não é? Pelo menos é para ser assim, né? Mas, na época, eu lembro que eu fiquei muito confusa. Confusa no sentido de ter confusão mental mesmo, porque são muitos os campos, são muitas as interações. E são qualidades de campos de energia diferente. E aí isso pode trazer alguma confusão se a gente não está bem firmado. Então, na época, eu tive que buscar tudo que eu podia para conseguir firmar. Firmar em mim, reconhecer a minha energia, tudo isso a gente vai conversar aqui. Mas eu já estou trazendo porque eu não me lembro se eu coloquei isso nos slides ou não. Porque vem as informações e eu vou jogando aqui. Mas eu acho importante a gente conversar sobre isso para que a gente esteja pronto. Porque se tu está estudando conversação telepática, se tu está conversando, né, estudando sobre comunicação,
sobre esse tipo de comunicação, é porque tu quer ampliar os teus campos, né? Porque tu quer realmente conseguir se conversar de forma ética. Eu espero, pelo menos. Então, isso é importante. Aí, seguindo aqui. Tá, estas memórias, quando bem trabalhadas, criam um grande campo de luz ao nosso redor, ou ao redor dos nossos campos e corpos. E este campo de luz é o nosso campo eletromagnético. O nosso campo eletromagnético, né, é através do campo eletromagnético que conseguimos conectar nossas energias aos demais campos eletromagnéticos de nossos irmãos encarnados e desencarnados. Faltou uma vírgula aqui. Para que assim consigamos nos conectar através de uma grande rede conectiva. É através dessa grande rede conectiva que nos é permitido trocar informações, compartilhando a informação de um campo ao outro. Então, assim, conforme está a saúde dos nossos órgãos, dos nossos chakras, e estará a saúde do nosso campo eletromagnético. Se nós estamos com o nosso campo eletromagnético enfraquecido, a gente abre brecha para induções. Né? A gente vai ver melhor aqui. Eu trouxe aqui para a gente conversar sobre essa interação de campo desconexo. Porém, para deixar bem firme, quando a gente está saudável, com a mente saudável, buscando trabalhar as nossas emoções, com o nosso condutor, nosso filtro limpo, a gente consegue estabelecer contatos mais sutis. Do contrário, é possível que a gente abra canal desconexo e ache que a gente está canalizando seres de muita luz, porque, infelizmente, tem alguns de nossos irmãos que estão muito desconectados de seus corações, que estão aqui para atrapalhar, mas às vezes a gente acha que não, que eles estão ajudando. E tudo isso também vai depender de como está trabalhado ou não a nossa persona, a nossa personalidade, o nosso ego. Tudo isso é campo conectivo, universal. Porque o nosso campo interage com o campo do universo. E é isso que eu quero trazer aqui também. Isso é possível porque os órgãos sutis guardam memórias, por estarem intimamente conectados às células do corpo físico. Trazem as memórias à fisicalidade para que possamos trabalhá-las, aperfeiçoá-las. Toda a troca de informação entre os nossos chakras e células, entre os órgãos sutis e físicos, ocorre por conta dos carreadores de elétrons. A gente já sabe hoje, dentro da ciência, que há um campo de energia que está ao nosso redor, né, que interage com o campo da mente, que interagem com a quarta dimensão. Então, é através desses carreadores, que são os elétrons, que as informações de um campo correm para o outro, né? Corre de um campo para o outro, muito rápido. E isso nos possibilita a compreensão de que, como a gente tem elétrons, né, aqui na nossa pele, só que a gente não está enxergando com os olhos físicos, a gente consegue também trazer essa informação para a fisicalidade. Ela não fica só a nível de quarta dimensão. Ela está aqui, ela interage com a matéria. E é por isso que a gente consegue desenvolver a telepatia aqui, na terceira dimensão. Porque ela é uma comunicação universal, a gente já conversou sobre isso nos primeiros estudos aqui. Não é? Então, até um exemplo, assim, na terapia eletromagnética fotônica, quem conhece, né, quem já veio sabe como funciona, sabe como é. E também na cama pleiadiana de cura da consciência, são terapias totalmente fraternas, sem troca de moedas, que os irmãos da nossa equipe, né, que operam pelo Comando Ashtar e pela Confederação trazem, eles atuam nesse campo. Né? A terapia eletromagnética fotônica, né, ela atua através dos fótons,
E como é que os fótons interagem com o nosso corpo físico? Como que muitas pessoas se curaram fisicamente vindo à terapia eletromagnética e à cama pleiadiana? Por conta dos carreadores de elétrons. Ele está carreando desde o campo mais sutil ao corpo físico. E é assim que as curas mais espirituais ocorrem, né? Não estou falando aqui só de curas proporcionadas pelos pleiadianos, né? Eu trago porque o Nortron, ele é um irmão pleiadiano, nos orienta aqui nos nossos trabalhos, então é por conta da informação que ele traz que eu reconheço isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas todas as curas espirituais ocorrem assim. Ela não é só no espírito, ela também interage com o corpo físico. Né? Porque o nosso espírito está ancorado aqui, nós estamos aqui. Quem está aqui se não é o nosso espírito? Quem está animando essa matéria se não é o nosso espírito? Né? Então, esse carreamento ele ocorre o tempo inteiro. É possível acessar memórias através da telepatia? Aí eu trouxe ali a imagem de uma rede neural bastante ativa, muitas sinapses ocorrendo, né? Comunicação de um neurônio ao outro, informação chegando, informação saindo. Porque a gente tem esse exemplo. Não é? O nosso encéfalo, o nosso cérebro, a nossa rede neural, ela é o exemplo físico da rede conectiva e todas as nossas células neurais, elas guardam memórias. E quando a gente interage, a gente está interagindo com o nosso campo de memória, de um para o outro, não é? Então, o nosso cérebro ele é um exemplo. Se a gente olhar para um campo de neurônio, a gente está vendo a rede conectiva universal. Estas memórias são compartilhadas em uma comunicação telepática, porque não há como fazer uma separação do pacote de informação. Os nossos corpos não são separados um do outro. Os nossos corpos sutis são integrados ao corpo físico. Por este motivo, há como realizar a telepatia na fisicalidade, e na fisicalidade podemos receber o pacote de informação completo: memória, sentimento, pensamento, todos plasmados em uma película visual, a qual interage com os nossos chakras frontais e é transferida de um campo ao outro através de uma grande antena emissora e receptora de informação, a glândula pineal, nosso órgão sensorial físico. A gente vai ter um estudo só aqui para falar sobre a pineal. Um estudo só para a pineal, porque é um ponto de conexão da consciência com a Terra, da minha consciência com a tua consciência e com o todo. Então, é necessário um único estudo, uma única aula, vamos colocar dessa forma, né? Para esse ponto, para esse grande órgão sensorial. Mas eu já trouxe aqui, porque se não fosse esse órgão, não existiria nem conexão da nossa consciência com a matéria, muito menos telepatia, né? E a sinapse, uma comunicação telepática neural, eu botei ali, né? Porque é assim que é, né? Os nossos neurônios, eles estão conversando telepaticamente o tempo todo. Basta ver que eles não são colados um no outro, né? Ali, eles são mais afastadinhos, por onde há ali a interação, né? Dos botões neurais, de toda a conexão. E é, então, uma forma de condução de energia, o tempo todo, condução de energia. E é isso que é a telepatia. Então, começa aqui, dentro da nossa estrutura física mesmo. E a telepatia, então, né, ela recebe, quando é uma telepatia sadia, uma telepatia trabalhada, uma telepatia que não é uma telepatia indutória, que é só um pensamento, ela vai te conduzir informação. Mas ela também pode te conduzir informação sendo desconexa. E existe um único ponto de convergência, de comunicação, que vai diferenciar a telepatia indutória, compulsória, de indução mesmo, de irmãos desconexos,
da telepatia de luz, de condução mais estruturalmente luminosa, tá? Eu trago isso não porque a gente aqui é totalmente luz, não é isso que eu tô falando. A gente aqui tá aprendendo o que é telepatia, tá resgatando esse código, né? Tá reativando, reinstalando esse pacote de informação. Mas a telepatia, ela pode ser e é, né, para os dois lados. E quanto mais a gente tiver consciência disso, a gente vai conseguir compreender a telepatia sutil que vem dos nossos mentores, que vem de seres que estão querendo mesmo operar pela luz, daquela telepatia que não é uma telepatia luminosa nesse sentido. Luminosa no sentido, ela não vai te trazer nenhuma informação que vai te agregar o bem, ela vai te trazer muitas vezes problemas. Os campos eletromagnéticos são também um campo de memória informacional. Assim, uma consciência encarnada na Terra que possui um desenvolvimento telepático consegue ler o que está no campo eletromagnético de outra pessoa. Porque os seus carreadores informacionais, pineaicos, conseguem captar a informação do outro campo e através de um carreamento elétrico disposto pelos elétrons, os carreamentos ocorrem, a troca de informação ocorre. Há uma grande interação eletromagnética entre os campos em conversação. Isto também pode ser reconhecido como leitura da aura e leitura de campo, né? Tem gente que fala que é leitura de aura, leitura de campo. Tudo isso está dentro do pacote de telepatia. E aí eu trouxe assim, né, que uma consciência possui um desenvolvimento telepático que possui, né, consegue ler o que está no campo eletromagnético de outra pessoa através da capacidade que a pineal tem de fazer essa transferência e de captar essas informações. E aqui a gente tem que compreender o seguinte, que todo mundo tem uma glândula pineal, mas a minha glândula pineal é diferente da tua. Embora a gente possa ter uma glândula pineal bem semelhante, a condução da informação que vem da minha consciência, do meu filamento consciencial da fonte criadora, é distinto do teu. Então a gente vai ter uma estrutura distinta, com expressão distinta, mas muitas podem ser muito semelhantes e muito parecidas. Mas não necessariamente o que eu conduzo será o que tu conduz. Tu pode conduzir ou transferir, emitir informações distintas, de maneiras distintas da minha. Tá? Tu pode sentir a informação do campo do outro através de uma grande expansão da tua rede de chakras, de órgão sutil, e tu capta aquela informação através de um sentir. Isso é telepatia. Não necessariamente tu vai sentir e visualizar na tua tela mental, mas também pode. Não necessariamente tu vai conversar com alguém e vai ver um monte de pacotinho de informação ao redor dela, mas pode. Então a gente precisa reconhecer as nossas próprias estruturas. Como eu funciono? Eu posso expandir isso? Posso. Mas como eu funciono hoje? Eu reconheço, agradeço pelo que eu tenho? Ou eu quero que o outro tenha? Né? Isso também já é uma grande abertura para uma indução. Porque quando a gente não reconhece, não agradece aquilo que é, aquilo que tem, aquilo que conquistou, não se autovaloriza, a gente já abre brecha para uma comunicação telepática desconexa. Entende? Está tudo interconectado com autoconhecimento. Não tem como ser diferente. Não tem como desenvolver de forma ética uma telepatia se não tiver autoconhecimento envolvido nisso. Eu friso muito isso aqui porque, por experiência própria, eu posso trazer essa informação para vocês. E ao longo desses estudos eu vou trazendo aqui minhas experiências também. Hoje eu vou trazer algumas quando chegar mais para frente aqui,
porque todo exemplo é válido para que a gente possa ficar vigilantes. É como se a consciência conseguisse realizar um download de todas as informações do que está no campo do outro para dentro da sua glândula pineal, que, por sua vez, interage com outros condutores sutis do sistema nervoso central e estes, por sua vez, distribuem a informação ao encéfalo, ao cérebro físico, para as devidas interpretações. Tudo ocorre de forma integrada. Então, existem muitas estruturas que estão envolvidas nesse recebimento de informação, como por exemplo assim, a pineal capta, transfere lá para o tálamo faz toda a leitura, transfere para o hipotálamo, e aí o hipotálamo ele consegue até transferir informações lá para a nossa hipófise, e a nossa hipófise traz uma neuroquímica, um sentir para o nosso campo mais físico, e a gente sente aquela informação na fisicalidade. Entende? Vem de forma sutil, mas chega e se materializa, porque vira uma química. Desde uma emoção a um sentir, até mesmo um pensamento, interage e vem com tudo. É neurotransmitido. Então é como se a gente realmente fizesse um download da outra pessoa para dentro de nós. E a outra pessoa também faz o download das nossas informações. Por isso que é tão delicado. Por isso que é um campo que precisa ter coerência. Porque o que tu vai estar fazendo download do que para dentro de ti? O que tu tá botando para dentro? Aí eu trago aqui então a qualidade energética de um campo, já que a gente está falando disso. O que a gente está colocando para dentro? Quando o campo de alguém é muito diferente do nosso, energeticamente falando, sentimos a interação de forma pouco harmoniosa, né? A gente tem até a tendência de dizer assim, nossa, que energia ruim, não é? Quando possuímos similaridades energéticas, quando há um campo de ressonância, será harmonioso. E a gente pode colocar até uma questão de onda mesmo, uma onda emitida. Por exemplo, eu vou fazer aqui, uma onda eu te emito uma onda que ela é assim. Aí tu me emite uma onda que ela é assim. Bem diferente, né? As nossas ondas não vão encaixar, então vai ser diferente. Vai dar um estranhamento. Que energia é essa para os mais sensíveis, né? Eu falo por experiência própria, já disse muito que energia é ruim. Depois eu aprendi com os meus mentores que não existe energia ruim, existe só energia diferente. Não existe campo de energia ruim. Existe campo que a minha energia é compatível e existe campo de energia que não é compatível, e só isso. E merece respeito de toda maneira, né? Mas veja, não encaixa, né? Não encaixa. Então não tem ressonância. Só que a gente só vai saber disso se a gente reconhecer as próprias energias. Reconhecer, porque daí a gente vai conseguir compreender quando vem uma onda de informação, tá? Que tá vibrando de forma harmônica com o que tu tá vibrando naquele momento ou não. Isso é muito importante. Então, né, existe campo de energia bom ou ruim? Não existe. Não existe. Não é porque hoje eu tô aqui 1000 graus enlouquecida e tu tá na pura paz de já que a minha energia é ruim ou a tua energia é ruim para mim. Só estão muito diferentes. Só estão vibrando em frequências muito distintas. Apenas isso. Porque senão, como que os nossos orientadores iam se conectar com a gente? Né? Se não houvesse esse respeito e essa compreensão, eles iam dizer então que a nossa energia é péssima, a depender de onde eles estejam, né? Do nível consciencial que atingiram. E eles só
estão sendo nossos mentores, orientadores, guias, enfim, porque eles respeitam isso e porque eles sabem que todos estamos em aprimoramento. Não devemos qualificar a interação como boa ou ruim. Devemos compreender que sintonizamos com aquele campo que está interagindo com o nosso. E aí a gente entra na interação de campo, que é um ponto muito chave dentro da comunicação telepática, imprescindível de compreensão. E aí eu trago os tipos de interação de campo, para a gente compreender um pouquinho mais a fundo. Eu vou trazer uns exemplos aqui também. Então, assim, interação consciente induzida. Consciente, tem consciência que está induzindo uma informação, né? Isso é sem ética e sem moral estabelecidas. Então, o que a gente pode trazer disso? Uma comunicação telepática, né? Uma interação de campos consciente e induzida de um irmão de baixa vibração que está no plano dos abismos e não quer que tu trabalhe como tu trabalha, não quer que tu leve a informação que tu está levando. O que ele faz? Ele tenta de toda maneira te induzir a não fazer isso. Como? Através de um pensamento disfuncional, muitas vezes, tá? Ó, um exemplo. Teria muitos exemplos para trazer aqui, mas um exemplo bem de agora, bem que corresponde à comunicação telepática. Quando eu estava fazendo as montagens do... Sempre acontece, todo dia vem uma tentativa de indução. Vai depender se eu vou abrir a minha porta ou não, né? Porque a gente que tem a telepatia ali desenvolvida, tu tá recebendo tanto um tipo, uma qualidade de energia quanto outra, tu tá interagindo. Agora, tu tem que observar que energia é aquela ali, para ver se tu vai abrir a porta para essa energia ou não. Então, todos os dias que eu sento para montar aqui o estudo de telepatia com vocês, me vem primeiramente um desânimo. E eu penso, isso não é meu, porque eu quero muito levar essa informação adiante. E aí ali já dá uma desestabilizada naquela onda que chegou. Mas aí, aquele irmão, ele é tão insistente que ele vem e envia um pensamento. Eu nem quero fazer esse curso de telepatia. Será? Não, esse pensamento não é meu. Até que o irmão se materializa na minha frente. E aí eu tenho consciência, de fato, de que aquele pensamento e aquele sentir não é meu. Porém, se eu não tivesse a visão desbloqueada, talvez, e se eu não me reconhecesse, não reconhecesse a minha energia e o que eu realmente quero, ele teria me induzido. E aí eu teria deixado para lá. E eu não estaria aqui. Não estaríamos aqui. Entende? Então é bem delicado isso. E é conscientemente induzido porque eles querem que tu não faça aquilo ali ou que tu faça alguma coisa. Então vão lá e te induzem. E o que isso pode causar? Pode causar tonturas que causam mal-estar. Aí aqui, tontura, tá? Quando tu recebe uma onda na tua pineal, tu sente uma tontura, né? Pra mim, às vezes é assim, sente aquele campo. Se é um campo que tem ressonância com o teu campo, a onda vai vir suave, vai vir leve, né? Se tu tá leve. Se tu tá pesado, vai vir da mesma forma, tu não vai nem sentir. A gente não vai sentir a diferença, né? Porque tu tá mais denso, e acontece, horas a gente tá mais elevado, horas a gente tá mais denso, né? Então é assim. Só que essa tontura que vem, ela pode te causar um mal-estar muito grande, de te trazer muita dor de cabeça, de te trazer vontade de se deitar, de trazer ondas pro teu estômago, né? De te trazer, às vezes, até diarreia.
Então essa tontura, ela vem seguida de alguma informação mais física, muitas vezes, quando é muito desconexo. E a gente tem que prestar atenção nisso. Vem dissociações. O que é dissociar, né? É como se tu desacoplasse do teu corpo. Sentisse, assim, que tu tá meio que fora de ti. Tem uma dissociação, aquilo te traz uma sensação estranha, não consegue aterrar. Né? Porque, assim, o irmão que está trabalhando pela luz, ele não vai vir te desaterrar. Ele quer mais é que tu esteja aterrado, para que tu consiga ancorar aquela energia que eles estão te conduzindo para a matéria. Ele não vai te desassociar. Enfim, só uma reflexão. Mobilização mental, né? Vai mobilizar a tua mente. Quando é indução, quando é uma interação induzida, né? De induzir de algo ruim, no sentido assim de algo muito pesado, ela vai mobilizar muito a tua cabeça, a tua mente. Tu vai ficar com muitos pensamentos disfuncionais, dissonantes, vai ficar em loop e não vai conseguir sair daquilo ali. Tá? E isso é muito importante da gente estar conversando aqui agora. Porque existe muito ataque mental. Muito. A gente vem falando disso aqui no canal faz tempo. E qual é a forma de sair de um ataque mental? Além da respiração, né? É estar consciente do que se é, da onde quer chegar, da sua própria energia, cuidar da saúde dos órgãos sutis, do campo eletromagnético. Isso é defesa psíquica, fortalecimento de si mesmo, né? E aí a gente vem aqui, os órgãos sutis são mobilizados de forma negativa numa indução, uma telepatia compulsiva, indutória. Porque muitas vezes né, essa energia ela vai interagir com os teus campos psíquicos, que são os teus chakras são centros psíquicos, né? A tua mente está ancorada nos teus chakras, nos meus, enfim, nos nossos. E quando há essa interação, a depender da energia que aquele irmão tem, pode vir aqui para o teu umbilical e causar uma grande disfunção, romper o teu campo magnético de proteção, rompe, né? Invagina aquela energia para dentro das tuas células, porque está interagindo pelos carreadores de elétrons, pelos microtúbulos, lembra? E aquela informação adentra e te causa uma diarreia, né? Te causa uma disenteria, uma desbiose severa, muitas vezes, quando a interação daquele irmão ali é diária, o tempo inteiro, né? Uma obsessão, uma possessão, muitas vezes. Né? Então, observar isso, observar como que tu fica após uma conversação, uma comunicação. Isso é importante. Observar teus chakras, o que acontece após uma canalização. Fica bem, fica mal. Aí eu trouxe essa imagenzinha aqui, porque muitas vezes esses irmãos, eles vão conduzir pacotes de informação também, imagens, cenas, holografias desconexas. Tem aqui no canal um vídeo chama, acho que é holografias ou holografias desconexas. Procura aqui. É bem importante de compreender. Porque se monta todo um cenário para te transferir e tu acha que aquilo é real. E às vezes não é. Às vezes é só para induzir. Né? A criação mental que esses irmãos utilizam na telepatia compulsória é de uma falta de ética muito grande. E isso pode te prejudicar, pode prejudicar a tua mente. Então é importante observar. Se vibro em uma frequência X
e recebo uma frequência energética de um campo B, que está com uma frequência B, acho que é isso que eu quis dizer aqui, poderei sentir a onda mental, a frequência de energia em meus centros de força, em minha mente, em meu corpo. Poderei sentir a qualidade do pensamento e da matéria plasmada no campo daquele alguém. Poderei captar exatamente o pensamento. Este compilado informacional energético é a telepatia, neste caso, a telepatia indutória compulsória, como a gente conversou. Eu tenho aqui mais exemplos para trazer. Lá nessa época que eu já mencionei aqui hoje, que eu tinha lá os meus 16 anos, eu comecei a fazer essas captações de informação, desde as memórias a pensamentos. E vinham os pensamentos exatamente, e não tinha como eu dizer que eu estava viajando, porque a pessoa, eu pegava o pensamento, captava o pensamento, dava 3 segundos a pessoa dizer exatamente aquilo que tinha chegado. Então, se a gente não cuida da nossa mente, se a gente não medita, se a gente não faz exercícios respiratórios, exercícios físicos, também cuida da mente, né? A gente pode descompensar, porque é um campo muito grande interagindo. E a gente tem essa capacidade de conectar com esse campo, conforme a gente está ampliando ali a nossa consciência. Então, se não tem esse cuidado, vai invaginar muita coisa para dentro da cabeça, por experiência própria. Eu achava na época que eu ia precisar de ajuda psiquiátrica, de tão forte que foi. Foi muito forte aquele despertar para mim. E eu ainda não tinha o conhecimento que hoje eu consegui adquirir um pouquinho. Não tinha. E aí eu fui buscar ajuda. Fui buscar ajuda numa casa espiritualista, onde me acolheram, me ajudaram, conseguiram me fazer entender, me indicaram livros para estudar. Eu precisava de estudo, porque eu não tinha. A minha avó, quando eu era muito pequena, ela me levava nas casas espíritas, porque eu já tinha essa abertura, já observava alguns irmãos que chegavam lá em casa, enfim, né? Tinha essa abertura já, e a minha avó me levava para tomar uns passes, para me acalmar, para eu ficar tranquila, não ficar com medo. Era assim, minha vida, de água fluidificada, quando eu era criança. E só que ali, na minha adolescência, no início da minha adolescência, eu meio que me desconectei disso, né? Ali dos 12 aos 16. Mas com 16 anos, eu não tive como fugir mais do autoconhecimento aprofundado e dos estudos mesmo. E eu tô trazendo a minha história. Na época eu tinha 16, mas pode ser que tu esteja passando por isso hoje, com 20, 30, 40, 50, 60, sei lá. E que é tempo, né? Muito individual para cada um aqui na Terra. Então, é importante cuidar da mente, da saúde da mente. E cuidando da saúde da mente, consequentemente, tu vai cuidar de todo o resto. Porque precisa. Desde a alimentação, né? Até os chakras. O que podemos observar em uma comunicação telepática desconexa? Opa! Aí pode vir, né? Uma imagem distorcida, as quais podem conter fumaças escurecidas, cheiros desagradáveis, poderá invadir a tela mental. Pode-se observar a imagem das faixas vibratórias densas da quarta dimensão da Terra. Então, pode vir assim na tua mente, né? No teu campo de visão mental, na tua tela mental, a imagem do próprio irmão desconexo que está ali. Ou, se é um grupo, porque às vezes pode ocorrer um grupo de desconexos te conduzindo àquela informação, tu vai visualizar, pode visualizar eles lá, né, no lugar onde eles estão, te conduzindo àquela informação. Porque não necessariamente eles vão estar ao teu lado
para te conduzir uma informação. Assim como é na comunicação conduzida, né? Ética. Eu posso estar aqui e tu pode estar, sei lá, na Noruega e a gente está conversando. O mesmo ocorre com as desconexas. Né? Pode ser que eles estejam lá no umbral, lá no abismo. E estão te transferindo essa informação. E aí pode ser que tu, se tu tiver, na tua opinião, a capacidade de observar isso, tu vai ver. E aí fica mais fácil ainda de não entrar, né? Se tu tá vendo, daí tu corre. Agora, se tu não vê, aqui é a questão. E por isso o autoconhecimento. Por isso a ética. E com isso a gente também pode aprender, né? Compreender, na verdade, aprender não. Compreender que o desenvolvimento das funções cognitivas, para daí o desenvolvimento das conduções, né, das informações paranormais, por exemplo, elas precisam ser desenvolvidas por uma questão mesmo de nos auxiliar aqui, né? Não é para ficar levantando copo e levantando cristal e coisa arada. Na verdade, é para que a gente possa compreender quem está interagindo com a gente, ver quem está interagindo com a gente. Entende? E assim, a gente vai conseguir discernir se a gente quer conectar com aquela energia ou não. Então é importante esses desenvolvimentos todos, não só da comunicação telepática. Aí a gente vem aqui. Emoções de baixa vibração são introduzidas no campo do outro, né? Tristeza, raiva, ódio, estresse, de ordens gerais. Então, assim, ó, estresses, né, de ordens gerais. A gente está falando até agora de irmãos desencarnados, né? Mas, se eu tô aqui muito triste contigo, né? Fiquei muito triste contigo, e eu começo a produzir um monte de pensamento ao teu respeito, e essa tristeza vira uma raiva, e essa tristeza vira um ódio absurdo, eu vou te levar toda essa informação. Eu vou estar induzindo isso em ti. Eu vou estar enchendo o teu campo de informação desconexa, encarnada. Então, a gente precisa compreender isso, que às vezes a gente tá bem gaúcha, tá bem feliz, faceiro. E chega aquela onda, e aí tu te sente triste, começa a sentir até raiva, quer quebrar tudo. Será que isso é teu? Será que isso é meu? Ou será que isso foi induzido? Seja por irmão de quarta dimensão que tá lá sem corpo físico, ou por um irmão físico. Já me aconteceu muito. Já recebi muito. Assim que quando eu era muito imatura, já induzi muita tristeza também. Sei lá, terminei relacionamento, meu primeiro relacionamento, terminei. Quão triste eu fiquei com aquilo. Enchi a cabeça da pessoa de tristeza. Entende? É responsabilidade. Depois que a gente vê, não dá para desver. Depois que a gente ficou consciente, não dá para desconscientizar. Certo? Então é coerência. Se a gente pensa algo de alguém, que a gente possa respirar para diluir aquele pensamento. E se não for para falar de bem, que a gente nem fale. Interação consciente conduzida com ética e moral previamente estabelecida. Então, aí, eu trouxe essa imagem, né? E foi proposital que eu escolhi ela. Porque não tinha nenhum campo interagindo da cabeça de um para o outro, e sim, eles estão ali com a sua própria energia mais voltada para si,
mas dá para ver que aparentemente eles estão se lendo, né? Então, não necessariamente numa conversação telepática, tu tem que ficar com aquela carga de energia daquela pessoa em ti, né? Tu pode estar lendo, estão interagindo, mas depois dissolve. Porque às vezes a gente vai, né, com essa comunicação, compreender ainda mais o campo do outro no nosso. Sente mais, né? Porém, aquela carga de energia que está no outro não precisa ficar em nós. A gente tem a conversação e dilui. Claro que tudo aquilo que for benéfico, positivo, positivado, pode nos auxiliar a nos desenvolver, muitas vezes, né? Ampliar a nossa consciência. Mas o que é do outro é do campo do outro. Embora a gente esteja todos interconectados numa grande rede conectiva, a gente tem que fazer essa diferenciação aqui ainda, para a gente poder se aprimorar e não se afogar em emoções alheias, por exemplo. Como identificar, então, né, uma comunicação ética, moralmente estabelecida? Aí eu trouxe aqui o campo do coração. Por quê? O campo eletromagnético do coração é gigante. É ele que ancora, de fato, a nossa consciência, né? Tem estudos que trazem a informação dentro da medicina que é o primeiro órgão ali que se forma dentro de 21 dias, né? Para que então desenvolva o restante. Aí vai desenvolvendo cabeça e tudo, né? Então a gente nasce a partir do coração. Então é um grande campo informativo. Nos informa muita coisa esse campo. E aí, quando há uma grande mobilização de energia sutil, de energia que está sendo conduzida, que não é indutória, vai mobilizar o teu campo cardíaco, de forma a sentir leve, a sentir uma leveza, a se sentir bem mesmo, expandido, né? Não vai te comprimir, te apertar, te causar ansiedade, desespero. Então essa é uma forma da gente conseguir identificar quando é algo bom, seja de um espírito de quarta dimensão, né? Nas esferas mais superiores da quarta dimensão para cima, ou alguém encarnado, alguém que está bem, alguém que quer te conduzir uma informação de forma ética, que não vai ali te conduzir um arsenal de informação desconexa. Então, né, os órgãos sutis, eles são mobilizados de forma positiva aqui. Há uma elevação, uma leveza, um frescor, sensação de harmonia, de pensamento límpido, campo cardíaco mobilizado. Aí tem ali, né, as pessoinhas conversando e o campo cardíaco trocando as ondas. E é assim, quando é leve, é a leveza. Então a pessoa ela pode te conduzir um sentir profundamente lúcido, movimentará, né, ondas de alta frequência em nosso campo mental, que conduzirá toda a informação ao nosso campo de energia, aos nossos centros de força, na verdade, aos nossos órgãos sutis, através da pineal, como a gente já viu. Poderemos ler um pacote de energia harmonioso, onde poderá conter um pensamento, uma emoção positivada, um sentimento ampliado, uma imagem de luz provinda de irmãos que estão em aprimoramento consciencial na matéria física da Terra ou fora dela. Aí eu coloquei ali a fotinho de um jardim, né? Me lembra muito Lotus, esse jardim aqui. Na cidade de Lotus, que é onde alguns dos nossos trabalhos também estão vinculados, nós estamos também vinculados, é onde tem jardins muito lindos lá. E, enfim, alguns dos nossos orientadores que estão lá, quando se conectam com a gente, quando se conectam comigo aqui, eu consigo ver Lotus. E é incrível, é um sentir, assim, muito bom.
diferente de quando é o irmão que não quer que eu venha fazer aqui o curso de telepatia, por exemplo. Mas enfim, então tá todo mundo em aprimoramento, é isso que importa. Um cheiro de flor, a gente pode sentir um aroma agradável, poderá envolver nossos sentidos em paz, né? Tem aqueles irmãos que conseguem sentir o cheiro de uma cor, o gosto de uma cor. Tudo isso também está dentro do pacote de telepatia. Aí eu trouxe, né, que a comunicação telepática ela é uma questão de ressonância, como a gente conversou, né? Uma ressonância mesmo. Ou é uma ressonância harmônica ou é uma ressonância desarmônica. Acabou minha água. E aí eu trouxe assim: somos bioeletromagnéticos e por conta disso, a energia segue o pensamento. O pensamento segue a emoção. A emoção ditará o tipo de comunicação que se estabelecerá devido à expressão neuroquímica que se manifestará. Esta informação reverberará por todo o circuito bioeletromagnético que nos constitui, ditando toda a energia que será magnetizada. Então, como estamos, conectaremos. Não necessariamente a informação que chega será invaginada. Será aberta a porta para que entre. Mas isso só é possível quando a gente está firme. Porque senão a gente abre a porta sem nem ver. E é aí que mora o ponto, o questionamento. Ah, mais um exemplo aqui. Eu questiono muito mesmo, às vezes até demais, os meus orientadores, os meus mentores espirituais. Mas por quê? Porque eu já fui muito induzida. Porque eu já abri muito as portas por não reconhecer a minha própria energia, o meu próprio campo. E já tiveram inúmeras vezes que irmãos vieram tentar se passar pelo Nortron. E sabe qual foi a única informação que não combinou com a informação de fato que o Nortron traz? A expansão do cardíaco, que eu sinto quando ele vem. Então, isso me fez compreender a não cair nas holografias, por exemplo, que criam, a não entrar ali, não deixar com que entrem em mim também. Então, é assim, é o questionamento também. Tem que questionar. Tá, aquela energia chegou, quer se comunicar contigo por quê? Se é um orientador de luz, uma pessoa de luz, não vai se importar que tu tá questionando. Vai até ficar feliz. Opa, ó, tá funcionando. Não tá abrindo a porta para qualquer um entrar e colocar um monte de coisa para dentro, né? Então é assim, a gente tem que questionar primeiro. E aí a gente vai começar a reconhecer a energia do outro, a reconhecer a energia do campo do nosso mentor, por exemplo. A gente vai começar a conseguir diferenciar um campo de energia do outro. Mas primeiro vem o questionamento. E o questionamento bem feito, ele nos protege muito de muita coisa. Nos ajuda muito a zelar pelo nosso campo, por exemplo. Todos os nossos órgãos sutis são compostos por materiais menos densos em relação ao corpo físico. Os átomos que constituem a matéria sutil são translúcidos. A gente falou disso um pouquinho no início, né? A luz pode passar por eles para que então, através das nuvens de elétrons, a informação disponível no campo espiritual possa chegar até o corpo físico, através dos carreadores de elétrons.
São estes carreadores que permitem a passagem de um campo ao outro também. Esta é a base da rede transmissora de informação. Os elétrons são carreadores informacionais. Aos poucos a gente vai descobrindo de fato, né, o que são essas partículas fundamentais. Deixa eu arrumar aqui. Perguntas. Eu trouxe aqui algumas perguntas que fizeram que eu não tinha conseguido responder ainda. Então eu trouxe assim. Uma pergunta. Poderíamos classificar desta forma: 1. Telepatia por condução. Aquelas que são feitas entre seres de vibração elevada, encarnados ou não, de dimensões diferentes a fim de aprimoramento moral e ético. 2. Telepatia por indução. Realizada por irmãos desconexos, provenientes de diferentes dimensões, muitas vezes estimuladas pelo governo oculto, com vibrações e intenções desconexas a fim de desaprimoramento moral e ético. A principal diferença, então, seria a intenção e a vibração? Exatamente. Como a gente estava conversando aqui. A intenção da condução ou da indução vai gerar um campo de energia. Esse campo de energia vai fazer ressonância com o teu coração. Como está a ressonância do coração? E aí, esse é o nosso ponto-chave. Ponto-chave é o nosso coração, é a chave do aprimoramento da nossa consciência. Então, existem estudos que trazem a telepatia por indução. Tem muitos livros que trazem assim, telepatia por indução, no sentido de induzir uma informação a um outro campo. Um pensamento faz uma indução, né? Aqui dentro desse estudo, dentro das informações que a equipe traz, eu trago indução como algo que vai te induzir a fazer alguma coisa. E a telepatia sadia, ética, ela não vai te induzir a fazer algo, né? Ela pode te conduzir, mas vai te trazer uma informação. E essa informação, se ela está pautada na ética, então é uma informação que ressoa um campo vibratório no teu cardíaco, né? Que leva até a tua consciência uma informação mais sutil. E aí eu trouxe aqui a fala sobre Mercúrio, para a gente conversar um pouquinho sobre Mercúrio, que eu acho muito importante, interessante. Porque dentro da astrologia e da astrosofia, o Mercúrio é aquele informante, né? O que leva a informação. Dentro da mitologia também é aquele que faz os corres celestes, né? Leva uma informação de um lado para o outro. Ele só perde em velocidade para a Lua, mas ele é muito ágil, né? Então ele faz aí todo esse corre, está muito conectado com a informação, com a condução da informação. E aí eu quis trazer Mercúrio, porque para a gente conversar um pouquinho também, cada um tem uma configuração de Mercúrio aqui na Terra hoje, por exemplo, né? E isso vai nos trazer algo para a gente vivenciar aqui na matéria como um aprimoramento mesmo daquele ponto. Então, Mercúrio, o meu Mercúrio, ele tá com uma veste, né? A gente estuda assim dentro da astrologia tradicional, que o signo ele não faz nada, tá? Quem faz é o planeta, porque os signos são uma esfera fixa, tá? Do zodíaco é fixo. E os planetas se movimentam. Então, o planeta vai se vestir de cada signo conforme ele for andando, né? Conforme ele for fazendo seu movimento. Então, conforme o movimento celeste estava para Mercúrio, no dia do nosso nascimento, a gente vem com aquela roupa ali.
Mercúrio veste aquela roupa ali. Eu aprendi assim, para mim faz sentido, né? Então, Mercúrio, o mensageiro celeste, o mensageiro dos deuses, um pombo correio ágil, não perde tempo, porém, a depender da roupa que está vestindo, ou seja, do signo que está posicionado, trará uma qualidade para a versatilidade da mente e, por consequência, da comunicação, seja ela telepática ou verbal. E aí, eu trouxe aqui uma imagenzinha de Mercúrio, né, do planeta, muito colorido. Eu estava olhando, né, essa imagem e não parece assim uma grande rede neural? E Mercúrio, né, quando ele está domiciliado, quando ele está em casa, a gente pode dizer assim, né, ele está lá em Gêmeos, né, ele está lá em Virgem. Então, é muito articulado neuralmente falando, né, uma comunicação muito ampla, rápida, né, ativa ali, liga todos os receptores, todos os neurotransmissores também. E aí eu quero falar um pouquinho do meu Mercúrio aqui com vocês para fazer uma analogia mesmo à comunicação telepática, a esse estudo que a gente está fazendo aqui juntos. Porque o meu Mercúrio, ele é em Câncer, tá? Eu tenho alguns planetas em Câncer, que abre esse campo da água, esse campo do sentir, né? Esse campo de memórias profundas. E o meu Mercúrio está lá. Então, o meu Mercúrio em Câncer, ele está na casa 6 no meu mapa, que é uma casa que está bem referenciada, até mesmo aos pequenos animais, ao servir ao outro, né? Então, o meu trabalho aqui na Terra, ele é esse, né? Eu venho, né? Minha consciência vem aqui para trazer o meu servir de forma coletiva para o todo, né? E aí faço lá a relação com o meu ascendente, que é Aquário, né? Vem aí para trabalhar com essas causas mais coletivas mesmo, porque senão não faz sentido para mim. E por estar em Câncer, o meu Mercúrio na casa 6, que é uma casa também dos pequenos animais, eu trabalho com a comunicação telepática com os animais, com os seus tutores também, trabalho dentro das terapêuticas, realizando ali toda uma limpeza de memórias. Entende o que é Mercúrio? É tudo isso. É esse grande campo de informação. E Mercúrio, dentro da astrologia tradicional, a gente que segue a tradição, né, lá do tempo, onde a astrologia era a astrologia médica, traz que o Mercúrio em Câncer, ele é um Mercúrio mudo, porque ele sente muito, né? Ele é do sentir, ele é um Mercúrio muito conectado ao campo da Lua, que a Lua, o Câncer é domicílio da Lua, né? Então, Mercúrio lá em Câncer, ele vai falar assim muito do aprendizado através do sentir também, além de falar dessas questões das memórias profundas e trabalhar com isso, no meu caso, né? Pelo meu posicionamento, ele é um Mercúrio mudo. Então, eu chego aqui na Terra já muito muda, conversando só com os olhos. Meu pai dizia que eu falava com os olhos, mas na verdade eu estava ali tentando conversar telepaticamente com alguém. Meu pai ouvia muito também. E olha só que doideira, o meu pai, ele tem Mercúrio em Câncer também e a minha mãe também. Então a gente conversava muito, eles me entendiam muito. Mas é isso, assim, né? O Mercúrio ele vem para nos mostrar também o que a gente precisa trabalhar, como a gente pode trabalhar com isso. Enfim, daria para ficar muito tempo conversando aqui sobre Mercúrio, sobre mapa, mas o ponto não é esse, né? É só da gente fazer aqui algumas interações para que a gente possa compreender um pouquinho e eu também possa conhecer um pouco de vocês, né? Quem está aqui, como que vocês são, como que vocês funcionam aí para a gente poder se ajustar, para eu poder ajudar vocês também, para a gente poder se ajudar, né? Então aqui, né, Mercúrio em Escorpião e ascendente em Leão e Sol em Escorpião também.
O Mercúrio em Escorpião, ele, assim como o Mercúrio em Câncer e como o Mercúrio em Peixes, eles são considerados Mercúrios mudos, porque estão num signo de água e porque Mercúrio, ele tem domicílio em Gêmeos, né, por exemplo. E é um signo de ar, né, do elemento ar. Então, a informação vai, né, pelo ar muito rápido. Então, se comunica bem, a gente pode colocar dessa maneira. E quando está em água, os mercúrios estão em água, eles estão mais mudos, porque não dá para ouvir, né? Não dá para falar embaixo d'água, não dá para ouvir. Na verdade, até dá, né? Eu aqui gosto muito de falar embaixo d'água. Quando eu vou na piscina, por exemplo, eu gosto de ficar cantando embaixo d'água. Mas isso aí pode ter até uma relação, porque o meu Mercúrio, ele tá conjunto a uma estrela fixa de Sirius B. Então, pode ter a ver um pouquinho, assim, né? A pessoa canta embaixo d'água mesmo. Mas, dentro da astrologia tradicional, são signos mudos. Então, Mercúrio em Escorpião vai se comunicar muito também através do sentir. E é aquele Mercúrio, né? Que Mercúrio também fala sobre a mente, né? Aquela mente muito intuitiva, receptiva, investigadora, né? Porque Escorpião sabe muito bem sentir, sente nas entranhas mesmo. Então a informação vem dessa forma e é conduzida também dessa forma muitas vezes, né? Já que a gente está falando de comunicação telepática. Ascendente em Escorpião, Mercúrio em Sagitário. Aqui o Mercúrio ele já vai estar mais no elemento de fogo, né? E quando o Mercúrio ele está em Sagitário, dentro da astrologia tradicional, a gente aprende que é um Mercúrio que precisa compreender como que vai conduzir a informação, porque às vezes, né, Sagitário, né, aquele risco de fogo, pode conduzir a informação de forma muito riscada, né? Elemento fogo, né, vai, se comunica. E aí a gente aprende dessa forma, assim, que precisa observar esse ponto. Porém, também Sagitário, né, como um grande filósofo que é, né, ele traz ali essa filosofia toda também para dentro de Mercúrio, né? Mercúrio veste, né, esses ensinamentos também de Júpiter, de Sagitário. Então, pode ser uma pessoa que comunica de forma muito expansiva. Tem isso também, né? Eu estou falando só um pouco, viu, gente? Não é aqui uma aula de astrologia, né? É mais para a gente reconhecer mesmo. E até assim, por exemplo, o Mercúrio em Câncer, né? Que é o Mercúrio mudo, precisa aprender a se comunicar. Porque, de certa forma, não está sabendo se comunicar direito, está mudo, né? Então, por isso que eu estou trazendo assim. Ascendente em Áries e Mercúrio em Leão. As Isas, né? Trouxeram aqui. Mercúrio em Leão também, né? Aquele Mercúrio que também está no elemento fogo. E embora não seja em Sagitário e a dimensão do elemento fogo é um pouco diferente, ainda assim é uma comunicação mais expansiva, né? Da mesma forma como o Mercúrio em Sagitário. Pode ser quem tem Mercúrio em Leão, né, que tem ali uma firmeza nas suas ideias, né? Sabe o que está fazendo, sabe o que quer conduzir. Pode ser dessa maneira também, visto dessa forma. O Mercúrio em Peixes, né? Também o Mercúrio que trabalha ali com o sentir, aprende através do sentir, de repente, se não sente, pode ser que não aprenda, não consegue conectar, né? Porque a água em peixes, em especial, é aquele cardume, né? Também que está ali conversando de forma telepática com o seu cardume e sente, né? Todo o movimento que acontece embaixo d'água. Se acontece um barulhinho embaixo d'água, já todo o cardume vai embora. Não é assim que acontece? Mercúrio em Peixes é mais ou menos assim,
também. A gente olha para o bicho, às vezes, para poder compreender melhor o que a astrologia quer dizer, o que está trazendo aqui para a matéria, né? Então, também é um Mercúrio que trabalha muito com o sentir, né? E que tem uma imaginação riquíssima, né? E a imaginação é ouro na nossa vida. Imaginação é ouro mesmo, porque sem imaginação a gente não ia chegar a lugar nenhum. Então é um Mercúrio que fala muito dessa criação, dessa arte de criar, da imaginação. E olha só que legal, né? Porque tu pode estar aqui te comunicando telepaticamente com alguém, e aí tu vai criar toda a imagem, vai compor assim toda a cena com o que tu tem aqui, vai criar ali na tua tela mental para conduzir para outra pessoa. Peixes, Mercúrio em peixes é ótimo nisso. Os Mercúrios de água, né? Mas em peixes é ótimo nisso. O Mercúrio em Áries, né? O Mercúrio em Áries fala o que quer e vai embora. Ou pelo menos na grande maioria das vezes é assim, né? Então não tem dificuldade para comunicar o Mercúrio em Áries, né? Claro, vai depender ali de algumas coisas, né? Eu tô falando mais a nível de Mercúrio só, né? Eu não tô vendo toda a estrutura do mapa. Oi, aqui a TT pisou em tudo. Mas o Mercúrio em Áries é um Mercúrio que tem uma agilidade, né? Uma facilidade de levar as coisas adiante, seja uma ideia, um pensamento, enfim. Então, dentro da comunicação telepática, vai ser aquele Mercúrio que não vai ter problema em emitir uma informação, por exemplo, né? Aí, claro, tem aqueles Mercúrios que são mais receptivos, como os Mercúrios de água, são mais receptivos, né? Recebe com maior facilidade a informação, enquanto os Mercúrio em fogo são aqueles que riscam mais rápido a informação, emitem a informação de forma mais rápida. A gente pode colocar dessa forma também. E é isso, gente. O nosso estudo de hoje, essa aula 3, a gente vai ficando por aqui. E eu peço encarecidamente que, se fez sentido para ti alguma coisa aqui nesse estudo, que tu traga aqui num comentário, que tu curta, que se tu não é inscrito ainda no canal, que tu te inscreva, e assim a gente segue levando as nossas informações adiante, todos juntos, criando essa rede conectiva aqui também, que é muito importante, né? E se tu tem alguma pergunta, traz também, se tem algo para acrescentar, por favor, traz, assim a gente cria ainda mais um grande banco de dados informacional aqui para a gente estar todos juntos aprendendo. E a gente se encontra no nosso próximo estudo. E se tu tem interesse em nos auxiliar a construir o local de atendimento fraterno com o Novax, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações, tá ali o Apoia-se. Se tu sente, né, de nos apoiar, o Apoia-se tá ali para que tu possa fazer a doação do teu coração. E se tu tem interesse nos livros da equipe ou nos meus, tá ali também, tá tudo aqui na descrição. Os da nave da oitava são meus, o restante são canalizações junto com a equipe. E tá para nascer mais alguns aí agora. Mas aí a gente vai conversando e vai se falando, tá bom? Então é isso. Muita luz no teu caminho para que tu possa levar toda a informação adiante com amor, com responsabilidade, que nós possamos, tá bom? Um grande beijo e até mais!